Fala pessoal, tudo bem? Bruno Fernandes aqui, mais um dia, mais uma semana no Papo de hoje com um convidado especialíssimo na nossa TV atual. Ele tem uma trajetória bem concisa e bem diferenciada também, se assim pode se dizer, saindo de Caçapava para o mundo, eu ouso falar. Então, recebam o nosso convidado de hoje. Posso chamar de João? Você pode chamar como você quiser, você tem toda a liberdade. Mas Alberto Godoy. Não, aí não. João Godoy, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Alberto, vou adotar. Não, cadê? João Godoy, boa. É porque eu conheço você como João. Sempre foi João, apesar do nome ser João. Né? Eu nasci João, eu cresci João, serei sempre João. João Godoy João Rocha, Godoy. né? Exatamente, João Godoy Rocha. Olha aí. E para começar, legal já, Caricanecas, mais uma vez, Bruno, meu xará de lá. Bruno, parabéns. Isso daqui, você ainda não sabe, não viu, presente da Caricanecas, da TV atual. Uma caneca nossa aí, para você. Mim? Uma caneca com Deixa eu pôr o microfone do lado aqui só para ver, hein, gente. Personalizada. Feito sob medida. Posso dizer que feito sob medida. Se quiser mostrar para a câmera, a primeira câmera aqui é sua. Eu adorei, bicho. Olha aqui minha Genial. Cara de, tipo, fazendo assim. Por isso eu pedi as fotos. Cara, eu amo caneca, velho. Você não faz ideia. Só que eu tenho um problema. Eu só tenho caneca do Mickey. Então é a primeira caneca que eu tenho que não é do Mickey. Adorei. Ótimo. O Mickey perdeu pra Perdeu o Mickey. Pô, posso pôr a água aqui já? Por favor, eu vou colocar aqui embaixo. Caricanecas, muito obrigado, gente. Adorei. Tem um cartão aí dentro também. Muito lá. Vamos tirar o cartão antes de pôr a água. Senão... Porque eu sou mestre em fazer isso. Pô, adorei, cara. De verdade. Gostou? Fiquei muito melhor do que eu sou na vida real. Obrigado. Imagina agora o Facebook com Meta, né, com essa inteligência artificial aí. Quem sabe não é uma saída para muita gente, né? Para mim vai ter que ser, gente. Gente, eu conheço, né? O João aí tem nada, né, não chega, acho que não chega a 20, mas chega a uns 15, 13 talvez. E até a gente vai falar de todo o processo, mas... Eu não vou dizer que eu te carreguei no colo, porque eu não sou tão velho assim, mas eu te vi carregando muita criança no colo. Também. Não é? E antes que pense em sacanagem, eu, como adolescente, querendo meu primeiro emprego, né? O que eu fiz? Comecei a trabalhar no mais fácil que tinha, que é o monitor de festa. Num buffet que a gente não vai falar o nome, porque espaço em TV custa caro, se a senhora quiser, tem que patrocinar. E se for sair alguma coisa de lá, azedou. Aí ele está dizendo, mas não pagava bem mesmo, não. Assim, isso levando em consideração naqueles tempos, né? Hoje em dia pode ser que coisas mudaram. Mas era... o coração posso contar a história do valor? Por favor. Lá? Isso daí que fica aqui o meu protesto. Que foi como a gente se conheceu, né? Exatamente. Fica aqui meu protesto e minha defesa dos monitores de festa também, inclusive. Devia ter um sindicato, que tem que ter um sindicato. Sind, não sei o nome. Vamos lá. Depois você pensa que você quer o bom. SMF, Sindicato dos Monitores de Festa. Ele é bom mesmo. Eu conheci o Bruno, vi ele lá lidando com 120 crianças. Eu só filmava, só tipo, ai, que bonitinho, caiu, que lindo. Você era o cara que não podia deixar ela cair. Exato. Então, tipo, coitado do monitor sofrendo, eu tô só gravando. E eu falei, pô, esse cara deve ganhar aí um dinheiro legal. Mas aí eu conhecia a realidade do buffet, a dona do buffet, e falei, acho que deve ganhar pouco, né? Porque, né, pagava a luz assim. E aí, eu perguntei pra ele, mas você ganha quanto aquele? Chuta quanto? Eu chutei R$50, porque eu falei, vou nivelar por baixo, né? E quanto que era? Eu juro que quando você falou R$50, eu pensei... Quem dera, né? Sabe quando vem a nuvenzinha em cima assim, fala, se fosse R$50, eu era rico. Na minha cabeça, porque eu trabalhava muito. Era 12, não era? R$12. Não dá pra pagar um x-salada. R$12. É triste. E sabe o que acontecia? Essa daí você ainda não sabia, eu acho. Quando trabalhava 2 dias, era 24. Aí, normalmente, as pessoas não tinham R$24 trocado para poder fazer os 24. Dava 25. Aí falava assim, depois nós descontamos R$1 aí. Você tinha que devolver R$1? Porra! Ficava de crédito pro buffet? E não. Não façam isso, gente. Enfim. Não façam isso, sério. Satisfação. Assim, saindo da piada, não façam isso, por favor. Mas, assim,
para mim, a gente brinca e tudo, mas foi muito válido pela experiência que era. Eu queria viver a minha vida, não ficar pedindo dinheiro para minha mãe, até porque ela não podia me dar. Exato, independência, né? Estudava fora, não fora do país, né? Eu morava em Quixapava e Mas pode ser fora do país também, dependendo né? para quem fica muito tempo em Quixapava e para São José dos Campos é outro planeta, né? Já é outro país. Eu ia para São José todos os dias, voltava e ia trabalhar. Então, foi assim. E, na época, você era fotógrafo, filmava aniversário. E, cara, hoje, você tem trabalhos voltados na parte de comunicação, né? De aplicativo infantil, conteúdo infantil. Esse gosto sempre foi seu, porque quando você filmava e fotografava, talvez a expectativa era outra de vida, mas com certeza é fato. Pelas tatuagens, pelo visual, sempre teve uma pegada geek, nerd aí que é enraizada. Né? Eu vou te contar uma história que, para mim, é muito importante trabalhar com isso, porque para mim não é só um emprego. Né? Eu falo sempre, eu trabalho na Play Kids hoje, que é uma empresa que tem um aplicativo infantil, inclusive, número 1 do Brasil. Que legal. Tem a Plockmoon, junto com meu sócio e irmão Fernando Ferraz. A gente está engatinhando aí, produzindo alguns conteúdos originais. Inclusive, o nosso primeiro conteúdo original, eu trouxe até um presente para você aqui, que é esse rapazinho aqui, o Dante. E eu trouxe um Dantezinho para você pra mim, aí. Caraca, que legal. Feito aqui em Caçapava, um ateliê chamado Mínimos Detalhes. Que legal. Um trabalho incrível, recomendo. Dante. E o Dante, que é esse rapazinho aí que hoje está no mundo inteiro já em desenho animado. É fácil de encontrar, é só colocar no YouTube o Pequeno Mundo de Dante. Aí, ó, pra a câmera pegar, Dante, e super simpático, hein? Eu amo tanto que eu tatuei ele aqui, ó. Que legal. Eu já até tatuei ele aqui na minha pele. Vai negociar isso daí, a produção tá... Que legal, nossa. E cara, isso daí pra mim representa muito, porque assim, como é que começou essa paixão minha por personagens? Vou deixar aqui o Dantão. Dantão. Chama ele de Dantão. Como é que começou essa paixão minha por personagens? E nesse momento que eu estava no Starfest, eu falei o nome do buffet. Ok, agora pague. É um dos buffets que tem por aí, né? Pague, Starfest. Bom, enfim. Quando eu estava lá trabalhando, eu já estava vivendo algo que eu aprendi com a minha mãe, que infelizmente já não está mais aqui. Hoje ela é minha estrelinha que está me guiando. Quando eu era criança, eu perdi os meus pais biológicos quando eu tinha entre 5 e 7 anos. E foi uma coisa, obviamente, muito difícil, muito complicada. Quando eu fui adotado pelo seu Arthur e pela dona Maria, né, os que no caso eram meus tios, por parte de mãe, eles não tinham planos de ter filho. Era um negócio assim que aconteceu. Minha mãe morreu, 2 anos depois meu pai também morreu, e como é que eles vão cuidar do João e da Daniela, que é a minha irmã? Sim. Você é mais velho? Eu sou mais novo, ela tem 5 anos a mais. E aí o que aconteceu? Eles não sabiam como cuidar de 2 crianças e resolveram fazer do jeito deles, seguir o coração. E no meu caso, o meu pai trabalhava num jornal e todo dia, quando ele saía lá de Lorena, ia para Aparecida, a gente morava em Aparecida nessa época, ele me trazia um gibi. Sempre, sempre. E era um gibi, meu pai não tinha assim muito critério de escolha, não. Era a Turma da Mônica, Trapalhões, Conan, Batman, Mickey. Pra ele era tudo gibi. Era tudo gibi, assim, mas ele lia comigo. Legal. Ele sentava todo dia ali ao lado da cama, ele lia comigo, e às vezes ele trazia livro, lia Monteiro Lobato, várias coisas. E de vez em quando, meu pai não tinha livro nenhum nas mãos. E começava uma história. E era sempre assim, do tempo em que os bichos falavam e bababá. E eu achava aquelas histórias as melhores, assim, era fascinante. Legal. Porque ele contava com tanta alma, até hoje ele é assim. E um dia eu fiquei meio do tipo, da onde que ele tira, né, essas histórias? Fiquei encafifado. E aí ele me deu de presente, cara, eu lembro muito exatamente desse dia. Ele me deu um bloquinho de folha de sulfite. E ele sentou comigo num tapete, dobrou a folha, dobrou 6 folhas e falou, ó, aqui se você dobrar 6 folhas, você tem 36 páginas. Na primeira página aqui você faz a capa, e ele me ensinou a estrutura de um quadrinho, de um gibi. Meu pai nunca trabalhou com isso, e ele me ensinou como escrever um gibi. E aí, durante o dia, a minha mãe me alfabetizava, me ensinava ali um português correto e tal, e ela me ensinava a criar histórias, a escrever de fato histórias, e me incentivava a fazer isso. Aí passou-se o tempo, eu tinha plantado um pé de feijão, aquela atividade de plantar no algodão, né, um pé de feijão, e eu fiquei todo orgulhoso.
Minha mãe escreveu comigo ali um conto sobre isso. Ela encheu o saco do meu pai para o meu pai publicar no jornal que ele trabalhava. Caramba. E aí nasceu o meu primeiro conto, que era o Pé de Feijão. É horrível, assim, horrível. Eu leio ele, eu tenho, minha mãe guardou tudo numa. Eu descobri depois que ela morreu que ela tinha uma pasta com tudo meu. Que da hora. Do Pé de Feijão ao Dante. E aí Quantos anos você tinha, desculpa? Nossa, eu tinha 6, 7 anos. E o Dante veio com quantos anos? 36. 30 anos depois, então. 30 anos depois. Eu tô quase chorando, cara, porque assim, inclusive nesse final de semana agora eu registrei essa história do Pé de Feijão no meu braço. Eu coloquei, não sei se dá pra ver aqui. Como é que eu... Deixa eu tentar, peraí. Você apontar pra cá. Aqui eu coloquei... Será que dá? Peraí, deixa eu tentar, gente. Aqui eu coloquei a minha mãe. Sim. Com um pé de feijão me abraçando. E aí uma frase da Marisa Monte, de uma música da Marisa Monte que chama Maria de Verdade. E o nome dela era Maria. Que é... Voa, como é que é? E a alma sempre boa, sempre vou a Maria. Porque minha mãe era a melhor alma que eu já conheci. E aqui, no braço esquerdo, o meu pai com o livrinho. Que legal. Do tempo que os bichos falavam. Então ele tá me contando a história. E esse pé de feijão virou meio que um símbolo para mim. É um jeito de contar como eu comecei. E eu tinha alguns sonhos, né, que demoraram muito para se realizar. Como, por exemplo, eu falava muito que eu queria ver um desenho meu na tela da TV Cultura. Especificamente da TV Cultura. Isso aconteceu ano passado. Um dos desenhos originais que eu criei para a Play Kids estreou na TV Cultura e passa todos os dias, 9 horas da manhã, que é o Loop Clube. Que legal. E eu vi meu nome na TV Cultura. E aí eu olhei assim, meio que pro céu, né, e falei... Tá vendo, mãe? Demorou. E ela falava muito pra mim. Vai demorar anos. Vai demorar 10, 20, 30 anos. Sua estrela vai brilhar. E aí quando é inevitável pensar nisso. E aí, essa era a palavra que minha mãe falava. Sua estrela vai brilhar. O meu pai falava, mas até lá, você vai ter que fazer um monte de coisa que talvez não seja o ideal. Mas você vai ter que se divertir. E quando você me via filmando aniversário, como é que eu tava? Me divertindo. Então, assim... Eu tive 2 mestres, meu pai tá vivo, graças a Deus aí, que me guiaram, mas os personagens eu falo que eles salvaram a minha vida, porque foi o jeito que meu pai conseguiu estabelecer uma conexão comigo, foi o jeito que a minha mãe conseguiu demonstrar o amor dela, apesar que ela era mestre em dar amor para as pessoas, e foi o jeito em que como é que eu vou dizer? Eu falei isso esses dias, que eu acredito muito em mágica. E nessa mágica dos personagens, porque eu acredito que isso pode devolver alegria para crianças que estão numa situação muito pior do que a minha. Eu não sofri. Essa é a verdade. Eu não fiquei órfão, eu não tive... Quando a minha mãe e meu pai morreram, eu já estava em um lar muito cheio de amor. Dou graças a Deus por isso. Mas tem crianças que às vezes passam por situações de abandono mesmo, ou pobreza e tudo mais. E de repente o Dante pode ser um sinal de esperança, como o Mickey, por exemplo, foi para mim. A Mônica. De incentivo, né? De ter um próximo... animador, cara, desenhista... Uma luz no fim do túnel, sabe? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E aí eu quis registrar tudo isso. Por isso que eu tenho um monte de personagem no braço, que para mim é um orgulho carregar. Tem até, por exemplo, um aqui que é as espadas do He-Man e da She-Ra. Eu assistia com a minha mãe, tanto o He-Man quanto a She-Ra. É legal que as tatuagens... Desculpa até interromper, mas as tatuagens que as pessoas costumam fazer sempre é carregada de significado. Algumas pessoas fazem e falam, não tem significado. Alguns fazem uma carpa, né? Vamos fazer uma carpa e uma índia, né? E aí, e um isso. Tribal, né? E um tribal. Fazer um tribal. Nada contra um tribal, acho muito legal, mas não faria. Mas você, pelo jeito, todas as tatuagens têm um significado específico. Todas. As espadas do He-Man e da She-Ra representa muito o que minha mãe me ensinou. Porque olha, minha mãe fazia umas alusões muito loucas, né? Foi daí que eu vim. O He-Man falava pelos poderes de Grayskull, né? Ou em inglês, né? Pela força de Grayskull. E a She-Ra falava pela honra de Grayskull. E minha mãe falava que você só tem poder na vida, para seguir a vida, se você tiver honra. Porque se você não tiver honra, o poder que você está tendo não é seu, é de outro. Você está puxando tapete. Sim. E aí eu quis colocar as 2 espadas cruzando, porque o poder e a honra caminham juntos. Aí tem, cara, Snoopy, Charlie Brown, que eu gosto muito também. Eu gosto mais do criador deles do que do conteúdo. Que o Chus é uma história incrível. Onde Vivem os Monstros, que é um livro que virou filme, que inclusive recomendo muito, que fala sobre enfrentar o seu pior lado. Entendi. É maravilhoso. Aí tem Scott Pilgrim, a Mônica, obviamente, né? Que
todo mundo ama. O Mickey, que é a grande paixão da minha vida. Se for em casa, vai parecer que eu sou patrocinado pela Disney, porque eu tenho trocentos Mickeys. Tanto que você comentou aqui, todas as suas canecas são do Mickey. Todas, assim, eu tô falando de 18 canecas, tá? Então... Aí é todas mesmo, sabe o número e sabe... Sei. E legal. Algumas eu trouxe lá da Disney, outras eu importei, outras eu comprei em Taubaté numa loja cujo nome também não direi, porque precisa patrocinar esse programa. Exato. E que nem essa transformação, eu também acho que é muito legal. Um exemplo dos pais que cuidaram de você sem instrução nenhuma. E o legal que eu vejo é que eles não se basearam em nada. Não, foi só no coração. Orgânico de, eu vou dar amor e é o que precisa, basicamente, né? Lógico, educação, coisa que vem, que também é amar, né? O educar, é tudo, acho que, envolvido, mas a parte orgânica do negócio acontecer, né? De não se basear em nada, não ter... não, você cria seu filho assim, não, mas tem que fazer assado. Eles não se basearam na forma de criação de ninguém. Foi uma coisa assim, que é muito tipo, comum fazer, né? As pessoas fazerem. Tipo, mas o que tal pessoa faz para criar um filho e blá, 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 blá. Foi do jeito deles. Que legal. Com falhas, obviamente, porque 2 seres humanos, né? Sim. Todo mundo falha. Só por existir a gente mas já pode errar. Poucas falhas, viu? Pouquíssimas falhas. Que legal. E eu lembro, assim, da minha mãe me falar que... Eu falava para ela que eu queria estudar cinema. E ela me falava, mãe, não tem dinheiro para pagar um curso desse. Mas faz mecânica, porque daí você garante o emprego, você consegue o dinheiro. Eu odiei fazer mecânica. Estratégia, eu fiz. Né? Fiz assim com ódio, né? Mas assim, pensando, vai ser uma etapa importante. E foi muito importante. E aí, por exemplo, o trabalho de fotógrafo. Parei lá no Foto Estúdio São José. Seu Osmar me contratou para ser balconista, do nada me jogou para fotografar. foi muito legal. Sim. Teve algumas experiências que eu quase matei criança? Teve. Mas faz parte. Tô falando sério, ofício, uma né? criança que caiu de uma pilastra de 1 metro, velho. Caraca. E eu jurava que eu tinha matado uma criança. Não aconteceu nada. A criança está muito bem. Inclusive, um beijo para ela, que deve estar aí com uns 18 anos já. Deve ser pai já. Mas eu passei uns sufocos, cara. Mas uns sufocos, assim. E o seu Osmar se divertia. Eu descia pálido, assim, do estúdio falando... A criança caiu. E ele, tipo... ria, mas depois falava... Mas não morreu não, né? Porque, não, né? Tudo tem Mas limite. foi... Mas todas as experiências foram incríveis, é legal cara. que todas essas experiências... Eu tenho 99% de certeza que ajudou e direcionou para o que você faz hoje. Super. Se eu pegar uma fotografia, por exemplo, você enquadrar, você poder trazer para o que você faz hoje, remete justamente a isso. E tem uma coisa também, o seu Osmar, ele foi um grande mestre para mim. O Glauber Bassi, o filho dele, também foi outro mestre. E aí também um beijo para a Karine e para o Robson, que são hoje aí quem estão tocando, né, o Foto São José até hoje. E era muito família. E Legal. o seu Osmar, quando ele foi me falar, olha, quando você for fazer uma foto, você pensa qual é a história que você quer contar com essa foto. E isso é muito legal, porque às vezes, literalmente hoje, eu estava fazendo um projeto que era um pitching. O que é o pitching? É quando você cria uma série, né? Tipo, criei o Dante. E preciso vender nessas rodadas de negócio. Entendi. E às vezes você tem 5 minutos. É quase como se fosse um enredo também da história, soma um pouco das duas coisas. O pitching, na verdade, é mais que um enredo. O pitching de venda... É mais ou menos assim, por que você tem que pagar pelo meu desenho? Entendi. E aí, às vezes, você tem 5, 10 ou 20 minutos para fazer isso. 20 minutos tá ótimo. Mas aí você tem 3, 5, é o pitch de elevador. Para isso, você tem que chegar em um retrato do seu projeto. Aquilo que você fala em uma frase... Tem que retratar em uma imagem só. E vendeu. E às vezes é uma imagem mental, porque você tem que falar, ou às vezes você tem que abrir o seu celular e abrir um desenho. Entendi. E com a força da sua narrativa falar, investe nisso. Foi assim com o Pato Léo, que é esse que hoje eu tô todo merchanzão, né? Legal, boa. O Pato Léo, que é o projeto atual no qual a gente está trabalhando. Foi assim, a gente teve uma reunião ali com, hoje, 2 super parceiros que estão investindo no projeto com a gente. E, cara... Foi tipo abrir uma tela e falar. É uma história sobre um pato que quer encontrar o seu caminho e encontra do jeito mais louco possível, formando uma família com outros 3 bichos que também estão perdidos. Que legal. E aí todo mundo, curioso, vamos ver como é que é isso. Aí você abre o caminho para falar mais e tal. Mas isso eu aprendi com o seu Osmar, que é tipo, às vezes você vai fazer 15 fotos, a pessoa vai gostar de uma. Mas é essa uma que a pessoa tem que olhar e dizer assim, sou eu, sabe? É aquela que a pessoa vai querer expor. Entendi. Então, como que você faz isso, né? É difícil. É tipo escolher a próxima pergunta. Você tem que escolher ali e é uma coisa rápida, jogo rápido, né? E é legal que todo esse processo, que nem eu atrelei tudo daí, tem
deve ter visto, uma palestra do Steve Jobs em alguma, não lembro a faculdade agora, que ele fala justamente tudo daí. Eu andava quilômetros para poder comer, eu me inscrevi num curso que não tinha nada a ver com o que eu queria, porém tudo que eu fiz, depois que passa, ele fala, a gente liga os pontos, e olhando para trás, ele fala, então foi por causa disso, então fiz isso. Então, tudo isso tem a ver. E aproveitando, a gente vai para um intervalo rapidinho, para os nossos patrocinadores agora também, né? E a gente volta mais, porque o João tem história para contar. A gente volta já. Voltando agora, como a gente estava falando, né, de ligar um ponto no outro e falar, caraca, faz sentido. Um negócio que eu gosto muito, que eu acho que é a essência do sucesso, de alguma forma, não de alguma forma, acho que crucial, é fracassar, é errar, é você falar, cara, não é possível. É tentar, né? E é o tentar várias vezes. até dar certo. Não existe um ponto assim, uma receita de bolo. Não. Né? Um exemplo que a gente vê que é um mercado bilionário, se for falar de negócio, a parte de infantil, desenho, Patati Patatá é uma empresa gigantesca, né? Uhum. A Galinha Pitadinha também, big numbers aí do mercado e tal. Mas como foi, cara, o seu trajeto? Porque eu tentei empreender várias vezes, até eu ir me estabelecendo, quebrei algumas vezes, enfim. De você falar, cara, é isso mesmo, não é possível. Eu sinto um negócio no meu coração que eu tenho que fazer isso, mas não é da forma que eu esperava, né? O resultado final. Quem sempre, não, agora vai. Mas como foi para você, as vezes que você tentou e que você fez e foi um agora não foi? Você falou, cara, o que acontece, cara? Foi sofrido, cara. Sempre é muito sofrido, assim, não tem... qualquer fracasso dói. A gente tem que desmistificar o fracasso, porque, assim, eu tenho um fracasso muito grande na minha vida, que foi um fracasso mais que os outros sentiram do que eu, que foi a Maurício de Souza Produções, ou Maurício de Souza. Caraca, sim. Como é que aconteceu? Eu trabalhava no Foto São José ainda, mas aí eu já tinha saído e estava fazendo um freela, acho que cobrindo férias de alguém, alguma coisa assim. Porque eu tinha essa liberdade de, tipo, pô, nós precisamos de alguém aqui, vem cá. Legal. E eu recebi uma ligação do João Boy, que é daqui de Caçapava, né, que é sobrinho do Maurício de Souza, e ele me falou, João, meu tio viu um vídeo seu, e era um vídeo falando de Turma da Mônica. E meu tio quer te conhecer, você pode vir amanhã aqui no estúdio? E eu demorei para ligar os pontos, tipo, o tio dele, quem é o tio? É o Maurício de Souza, Maurício de Souza quer me conhecer. E tipo, eu quero conhecer o Maurício de Souza, né? Como assim? Como que ele quer me conhecer, quer né? me conhecer. É o contrário, cara. A gente não tem nem roupa para isso. E aí eu fui lá na Rua do Curtume, que era o antigo estúdio, agora já mudou. Foi numa quarta-feira. Cheguei lá, fiquei esperando, demorou 1 hora, mas aí o Maurício entrou na sala. Ele, o menino aí do vídeo. Ele tinha visto meu vídeo. E foi em que lugar que você encontrou com ele? Lá na Maurício de Souza Produções. E aí chega lá o Maurício. Porque ele tem também uma chácara em Quixapava, que todo mundo Tem, não, fala, mas foi né? lá na casa mesmo, ali onde tudo acontecia. E aí o Maurício, vamos assistir seu vídeo junto. E aí tava o Sidney Guzmán, que é o editor de quadrinhos da Turma da Mônica, Caraca. que é um cara genial, assim, genial, tenho uma paixão por ele. Foi meu professor também, um cara fantástico. E aí o Maurício assistiu o meu vídeo comigo, e eu assim, né, tipo, será que eu falei merda, né? E tal, por sorte eu não falei. E aí do nada o Sidney falou, pô, moleque é bom, seu Maurício. E aí o Maurício, vamos. Eu tenho que aprovar o Cine Gibi, que se eu não me engano era o 3.
Eu preciso aprovar que os caras entregaram o primeiro corte ali. Quer assistir comigo para você dizer o que você achou? Aí eu falei, não, obrigado, tem mais o que fazer. Cara, eu falei, vamos, né, pelo amor de Deus. Né, Maurício de Souza, Maurício, por favor, pô, né? sou de Caçapava, bicho, eu tenho um monte de coisa pra fazer lá. E aí fui, entrei lá no estúdio, assisti com ele, o que você achou, Godoy? Aí eu, tipo, eu achei, comecei a opinar, se achando, né, fingindo costume, né, do tipo, mais um dia comum, imagina, né, não vou chorar. Esses dias o Steve Jobs estava perguntando como que era a Pixar lá. O Walt né? Disney, pelo amor de Deus, sabe? Cala a boca. E aí tava lá e Maurício conversando comigo, vamos tomar um café? Eu, vamos, né? Tipo, meu Deus, esse dia tá ficando muito surreal. E eu já imaginando, vou voltar pra casa, vou contar pra todo mundo, né? Até que o Maurício falou, você quer trabalhar aqui? Aí eu falei, desde que eu nasci, né? Só. E aí ele, só um minutinho. Ele saiu, literalmente, foi lá no... Literalmente ótimo, né? Foi exatamente assim. Ele foi no RH, voltou e falou, você vai tal andar, o Carlos do RH tá te esperando com uma proposta. E a proposta era para ser vídeo repórter na Turma da Mônica, fazendo um canal no YouTube. Aí tinha lá o salário, o salário me assustou um pouco, porque era um valor baixo, assim, para morar em São Paulo. Eu morava em Caçapava, teria que morar em São Paulo, né? Totalmente diferente. E sabe o que é pior? O Maurício falou, você começa amanhã, que amanhã começa a Bienal, você vai cobrir junto comigo. E eu falei, tá bom. E eu falei, vou morar onde, né? Eu moro em Caçapava. E aí, cara, eu voltei pra cá, assim, meio que atordoado no ônibus. Cheguei e falei pra minha mãe, pai, chamei os dois, né? Eu vou trabalhar no Maurício de Souza. Aí eles, você conseguiu, né? Mas aí minha mãe falou, juízo, cabeça no lugar, né? Tipo, você vai tentar, se der errado, tudo bem. Okay. Sempre me prepararam muito pra vida. Mas os meus amigos, a igreja que eu frequentava na época, me levaram na frente do altar, anunciaram, Deus abençoou ele conseguiu o sonho dele, é daqui para o sucesso, olha como Deus cumpriu-se na vida dele e tal. E aí meus amigos, João, agora vai. Cara, foi uma pressão gigantesca. Na quinta eu estava lá, Sim. cobri a Bienal, gravei trocentas matérias e nenhuma ia para o ar. Porque nada era aprovado. Nada. Isso aqui não ficou bom, alguém não sei quem não gostou. E eu comecei a ver que o projeto não ia pra frente. Porque era uma época em que nenhuma empresa tinha canal no YouTube. Hoje tem. Turma da Mônica tem canal no YouTube, Instagram, Twitter. Comum e estranho se não tiver, Naquela época não tinha nada. Nenhuma empresa fazia. Nenhuma. E aí eu não sei se eles estavam dispostos a encarar o pioneirismo. E eu não sei se eu sabia também. Sim. A culpa não era da empresa. Mas o fato era, eu não tinha casa para morar em São Paulo, então eu ficava um dia na casa do Vitor de Castro, um beijo para ele, inclusive, um dia na casa da Ariane, que trabalhava comigo no Foto São José, outro dia na casa de outro amigo, outro dia na casa do Marcelo Boy, que era o sobrinho do Maurício, falava, moleque, dorme lá em casa, você vai ficar aí. E alguns dias eu dormia no estúdio, escondido. Caraca. Eu entrava, tinha um colchão, um sofazinho lá, e eu ficava, tipo, meu Deus, que triste, né? E assim, a minha sorte é que o VR era muito bom. Então eu conseguia almoçar e tudo, mas, cara, não tinha dinheiro para me manter e era um negócio muito... Entendi. Começou a ficar difícil. Eu tinha medo da cidade de São Paulo, caipira, né? Saindo de Caçapava, né? E andar de metrô, aquela coisa toda. Então começou a ficar muito, muito insustentável e eu comecei a perceber que eu ia sair. Depois de 3 meses. Falei, putz, vai dar errado. E aí você pensa, eu falei a vida inteira que eu queria trabalhar aqui e tá dando errado. Como é que eu vou falar isso para as pessoas? O meu medo não era eu. Porque eu queria muito sair, eu estava angustiado. Você vê que negócio bobo, né? Bobo assim, a gente se preocupa com o outro. Eu acho que hoje em dia você não tem mais isso. Não, hoje não. Mas se preocupar com o outro e colocando o seu bem-estar em segundo lugar. Então, porque a minha saúde mental estava péssima. E aí o que aconteceu? Eu fui procurar na época o Márcio, que era irmão do Maurício, que era o meu chefe direto, e eu procurei ele para conversar, para falar que eu queria ir embora. E ele me demitiu. Antes que eu falasse, ele me demitiu. Aí eu pensei, bom, seguro-desemprego, né? João, fica quieto, né? Mas na hora, acho que ouvir que eu fui demitido foi pior do que eu chegar e falar que eu queria sair. Porque aí é a empresa me dizendo que eu fracassei. Eu fracassei, ponto. Não tem, mas não, que não sei o quê. Não, eu fracassei. E eu saí de lá aliviado, mas a primeira coisa que aconteceu, quando eu estava descendo ali do elevador, eu encontrei a Mônica. Que é a filha do Maurício. E ela me deu uma coelhada. Não, mentira. E ela, tipo, Cebolinha. Não, eu encontrei a Mônica, filha do Maurício. Sim.
E ela falou, que é essa carinha? Eu falei, eu fui demitido. Ela me abraçou, aí eu desabei. Porque eu falei, eu nunca mais vou pisar aqui, sabe? Porque deu errado, deu tudo errado. E ela me deu um caderno que eu tenho até hoje. E eu olho pra ele, eu fico tipo, eu não sei o que fazer com esse caderno. Porque me lembro. Chorei no colo da Mônica, cara. Tinha o livro da amizade, que era a minha série. Era o livro do fracasso. E eu voltei no ônibus e tal, né? Tipo aquele clima triste e tal. Cheguei aqui em Caçapava, minha mãe e meu pai simplesmente... Ah, não, vamos esquentar comida para você aí, vai dar certo outra hora. Eles nunca fizeram pressão nenhuma. Mas as pessoas souberam que eu tinha saído. E o que aconteceu? Na época da igreja, o pastor me chamou para conversar, perguntando onde que eu tinha falhado com Deus. E agora, além de... Pensa na saúde mental do elemento, né? Além de ter falhado com Deus, com o Maurício de Souza, eu falei com Deus, você só vai subir na hierarquia de fracasso. Porque eu tinha falado comigo, com o Maurício de Souza, com meus amigos, com Deus. Eu falei, vou morrer, né? Dá tudo errado. E eu lembro de falar, eu não sei o que aconteceu. Ele, não, você desonrou a Deus, você deve ter sido fiel. Cara, foi assim, desculpe muito a minha sinceridade para falar disso. À vontade. Mas eu acho que saúde mental é uma coisa muito importante e eu acho que se você conduz a fé de alguém, você não pode brincar com isso. É perigoso. As pessoas podem tentar o suicídio por conta disso. Acontece. Então não fala para alguém que essa pessoa desonrou a Deus e que ela falhou, não sei o quê. Acolham. A igreja deveria ser um lugar de acolhimento. Sim. E não é. Na maioria das vezes não é, cara. Até porque, se for pegar na essência, como eu vejo que é, Deus é amor 100%. Deveria ser, né? Porque cargas d'água, ele vai falar assim, que absurdo. Já viu aquela frase que... Como a gente é tão... A gente é feito de carne e osso, matéria. Sim. Que apodrece. E a gente passa, exato. E a gente vai desse para um outro plano, enfim. Mas, independente disso, o quão Deus é rancoroso, fala assim, o quê? Não, absurdo. Deu errado, fora! Vou te castigar. E vendem um Deus assim, castigador, maldoso, vingativo, sendo que é o contrário, pô. Não existe isso. Então, assim, cara, não façam isso. Isso estragou minha saúde mental num grau, cara, mas num grau. Eu tenho uma terapeuta muito boa, porque foi difícil. Porque uma coisa emendou na outra, né? Porque são autoridades, querendo ou não. Sim. A empresa que você seguia e, cara, que é... São sonhos. A hora que eu chegar aqui, eu vou explodir. É. A expectativa nossa sempre nos leva a crer a mais, né? Então, para mim, aquilo ali era a minha etapa final. Sim. Então, de repente, ela virou meu ponto de partida. Porque, na real, a gente sempre pensa isso, né? Quando eu chegar em determinado ponto, não, aí voei. Exatamente. E o seu ápice era... Eu voei para baixo, né? Não tinha asa. Aí o seu ápice era, cara, o Maurício de Souza. Trabalhou, chegou no seu ápice. A impressão é que dá que, não tem mais pra onde ir. Só que, na real, era só um trampolim para outras coisas. Foi, cara. Eu saí de lá, assim, superando essa fase de desagradar a Deus e tudo mais. Eu ganhei bons abraços da minha mãe, que foi muito necessário. E eu... Sabe aquela coisa de, tipo, limpar a poeira e recomeçar e dar a volta por cima? Foi o que eu fiz, assim. Eu falei, cara, eu vou voltar para São Paulo, mas dessa vez eu vou voltar com um lugar para morar e vou estudar o que eu preciso estudar. Porque lá me pediam para escrever roteiro. Eu não sabia escrever roteiro. Entendi. Lá me pediam para planejar um programa. Uma vez o Márcio chegou para mim e falou assim, vamos fazer um programa da Turma da Mônica Jovem. Me dá ideias. Cara, eu só sabia falar, que tal fazer isso? Mas eu não sabia fazer um formato de um... Sim. E aí eu falei, vou aprender a fazer tudo isso que eu não consegui fazer. Se um dia for para voltar para lá, eu volto fazendo isso. Se não for para voltar lá, aonde eu estiver, eu vou fazer isso bem feito. Vai aplicar e vai funcionar super bem. E aí foram 2 anos de espera. Nesse tempo eu trabalhei num colégio aqui em Caçapava, na secretaria, que foi ótimo. Eu lembro de amar aquele emprego, a ponto de sair chorando porque era temporário. Quando acabou, eu saí chorando. Mas foi uma experiência muito legal, porque eu conheci a criançada. E aí eu comecei a entender, eu gosto mesmo de criança, sabe? Era um negócio assim, tinha facilidade de falar com criança. Que hoje eu uso muito isso no meu trabalho. E aí passou-se o tempo, e eu buscando emprego em São Paulo, aquela coisa toda, e uma agência de publicidade, que é a Pólvora, me chamou. Fiz 3 entrevistas. Caraca. Na terceira me falaram, vamos? E aí eu já tinha, nesse momento, uma conversa com um cara para alugar um quarto da casa dele,
Meu emocional estava bem. Eu estava planejando já essa ida para São Paulo. Estava mais calejado e mais forte também, né? Tava com saudade do metrô já, umas coisas meio loucas que quem mora em São Paulo tem. E aí eu cheguei para minha mãe e meu pai e falei, olha, eu consegui um emprego em São Paulo e eu vou para não voltar mais. E eu lembro da minha mãe me falar, olha, a gente não tem como te ajudar. Eu falei, só tá me dando a bênção. Sua bênção para mim é o que eu preciso. E aí deram a bênção, fui para lá. Estando nessa agência, eu entrei como social media. Fica fazendo post no Twitch, blog e tal. Mas um dia me deram uma câmera e eu comecei a fazer uns videozinhos ali, não sei o que, gostaram. Falaram, pô, com uma câmera o cara conseguiu fazer um programa inteiro e produziu ali. Eu era bom nisso, agora eu não sou mais não. Em editar e tal, não sei mais fazer isso. Mas eu consegui convencer, eles falaram, vamos mudar seu cargo para você ser videomaker da agência? Que legal. Eu falei, vamos. Disso eles me deram um curso de cinema. A agência me pagou um curso de cinema. Que legal. Lembra que eu falava que queria fazer e minha mãe falava que eu não tinha dinheiro, mas eu ia conseguir? Pagaram meu curso de cinema. Eu amei fazer esse curso. De lá, cada aluno tinha que escrever um roteiro de um curta. E esse curta tinha uma votação para ver qual que seria filmado pelos alunos como conclusão de curso. Uhum. E aí escolheram 2 e um deles era o meu, que era o Alice. A Jornada Solitária de Alice e o Sorriso. E ali lançou-se uma semente, porque a protagonista tinha uma fase que ela era criança, e eu amei dirigir criança, foi um negócio legal e tudo mais, mas a parte que eu mais gostei foi a produção e roteiro. Entendi. E eu fiquei com aquela pulga ali do tipo, putz, preciso investir nisso, né? Então uma coisa foi levando a outra. Passou-se tudo faz um processo, né? Sim, e aí daí disso eu saí para entrar na Movile, que é um grupo muito grande, que tem várias empresas, incluindo iFood, Simpla, várias empresas, e o Play Kids, que é esse aplicativo infantil que eu já conhecia, porque já tinha mostrado pro meu sobrinho, que era bebê na época. Sim. Eu entrei lá como editor de vídeo. E aí foi passando o tempo e tudo mais, estou lá há 7 anos, ainda estou lá, e me ofereceram numa época uma vaga que era para trabalhar dirigindo, fazendo roteiro e a produção artística de desenhos animados originais. E aí eu falei, caramba, eu virei diretor de desenho animado, né? Que legal. Então deu certo. Hoje meu cargo é outro lá e tal, estou fazendo muitas coisas ainda muito legais, né? Mas é que tem essa variedade de coisas para fazer. E aí nisso tudo, por essa necessidade de produzir conteúdo, eu criei a Plock Moon junto com o Fernando, que começou desse curta que eu fiz, o Alice, porque ele era a conclusão do curso. E a minha equipe que fez comigo o curso, chegou uma hora que todo mundo abandonou o projeto. Tipo, já tinha ganhado o diploma, já estava tudo certo ali, e eu estava com um curta super inacabado. E aí um amigo meu, o Fernando, que hoje é meu sócio, falou, vamos terminar junto esse curta, vamos lá, a gente faz a pós-produção juntos. E aí, no curta, tinha um chiclete que a protagonista mascava, que se chamava Plock Moon. E aí eu olhei bem para ele, a gente deu bem trabalhando junto, né? Falei, pô, vamos fazer um estúdio de animação? Vamos, qual que é o nome? Plock Moon. E aí nasceu. Assim, a gente tá apanhando para aprender. Tem quanto tempo agora, a Plock Moon? Nossa, a gente começou em 2016, não, 2014. Em 2016 o Dante entrou no ar. E é muito difícil fazer animação no Brasil. Sem dinheiro, então, sem... E hoje a nossa cultura ainda está sucateada, está difícil pra caramba. Mas nesse meio tempo a gente fez alguns freelas, alguns projetos paralelos ali e tal. Mas agora a gente está pegando muito firme para produzir o Pato Léo. Então, e foi um processo de amadurecimento. Ele fez cursos de audiovisual, eu fiz outros cursos ali, inclusive de produção de série animada. A gente foi evoluindo, né? E aí o fato é, tipo, eu tô com 38 anos e quando eu penso no futuro, você perguntou esse negócio de quando é que você sabe que é a hora, né, de investir, eu não sei ainda qual é essa hora. O que eu sei é que a oportunidade, ela vai aparecer a qualquer momento. Você tem que estar pronto. Na época do Maurício de Souza, o meu fracasso foi porque eu não estava pronto nessa época. Foi importante que eu amadureci como ser humano. E eu também entendi que uma empresa grande e tudo mais... para você fazer o que você faz hoje, né? Sim, e eu aprendi que essa empresa grande, tudo, ela não é perfeita. Não vou demonizar a MSP de forma alguma. Mas é uma empresa grande que, assim, não deu certo, te demite.
Ok, Não né? é, Não é o mundo encantado do gibi, não né? é um parque da Disney. É. No parque da Disney ninguém te põe pra fora, a não ser que tenha fechado o parque. Aham. Mas, assim, era uma empresa, cara. Tá lá na minha carteira de trabalho, tá a assinatura do Maurício, Sim, né? e até é quase com autógrafo, né? É o único autógrafo do Maurício que eu tenho na vida na carteira de trabalho. Carteira. E Carteira de trabalho, jovens. Vocês nem sabem o que é isso. Não existe mais, né? Não sabe mais o que é. Você tem pretensão, talvez, de encontrar com ele, ou já encontrou, teve a oportunidade de mostrar, cara, trabalhei para você, deu errado, mas deu certo. Porque hoje eu tenho a minha marca, tenho o meu produto, especificamente falando, e lançando outros, porque foi crucial para amadurecer, né? E você conseguir ter o que você precisa ter e evoluir. Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, né? Assim, não tem nem como dissociar. Não tem como dissociar, acho que a cultura brasileira é de Turma da Mônica, essa é a verdade. Sim. E tudo bem, porque é ótimo, porque é um conteúdo bom. Eu não tive esse encontro, assim, do tipo, oi Maurício, eu continuo na área e tal, mas eu já encontrei com ele algumas vezes em eventos. Sim. 2 vezes ele lembrou de mim. Ô, Godoy! Que legal. E aí outras 2 vezes ele não lembrou, assim, não lembrou. Mas coitado, né? Tem milhões de fãs e tal. Nem... Mas se estiver vendo, senhor Maurício, eu te amo. Maurício de Souza, querendo você aqui, hein? E ele é um cara legal, cara. Todo mundo me pergunta como é que era trabalhar. Eu convivi 3 meses com ele, fora de câmera, né? Era ele no elevador, era aquela coisa do tipo... Tomando café. Ô, seu Maurício, eu vi ele de mau humor? Vi ele de mau humor, porque as pessoas ficam de mau humor. São seres humanos. Mas, cara, toda vez que ele falava do trabalho dele, falava de criança e tudo mais, e falava com criança, parecia uma outra criança brincando, assim, brilho no olhar, aquela coisa toda. Então, assim, não me dou o direito de falar mal de forma alguma, Legal, só vi coisas boas. E é legal que você vê o que o cara vive, o que ele vende, vamos dizer assim, né? E vende bem, né? E vende Vende bem. muito bem. E faz anos, né? Muitas maçãs aí compradas na Turma da Mônica, muito miojo de tomate. Exato. Até bisnaguinha, né? Tem tudo, né? Tudo. Tem tudo. Milho verde do Chico Bento. Cara, a gente vai começar a procurar, a gente vai achar tudo aqui. E assim, todo esse processo, né, de construir uma marca, com certeza, no Brasil, Turma da Mônica, foi a sua inspiração maior. E o Mickey também, o Walt Disney pode-se dizer que é a sua outra inspiração maior. O Walt Disney, desculpa Maurício, mas o Walt Disney aí sim, ele é a minha maior inspiração. É o Walt Disney. Sim. Eu acho que pela história, pelos ensinamentos dele, pela forma como ele enxerga o termo, eu uso muito o termo magia e isso vem do Walt Disney, obviamente. Sim. Mas a forma como ele enxerga, como é que eu vou dizer isso de uma forma que não seja agressiva? Quando eu criei o Dante, por exemplo, eu não penso no Dante só como uma historinha para ser contada, mas para ser vivida. O Maurício é muito isso. O Mickey, você pode não ter assistido nenhum desenho do Mickey. Você pode não ler quadrinhos do Mickey. E é difícil hoje em dia, no Brasil, inclusive, pessoas comprarem gibis do Mickey. Sim, vende bem até. Mas assim, não é a principal fonte, nada. Mas eu não conheço alguém que não tenha tido algum momento de carinho pelo Mickey. Ou que bata o olho nos 3 círculos, né? 2 formando a orelha e uma carinha, e não identifique que é o Mickey. É igual Hello Kitty. Hello Kitty também é assim. Você pode nunca ter visto uma história da Hello Kitty. Acho que você nunca deve ter visto um desenho animado da Hello Kitty. Porque eu tenho a irmã mais nova. Então mas você viu. mesmo assim... Mas a Hello Kitty, ela tem 92% de aceitação no mundo. Caraca. Tipo, de você mostrar e a pessoa dizer que gosta. E identificar. É mais até do que o Mickey, mas o Mickey tem muito. E o Walt Disney, ele vendia o Mickey. Ele assumia que era um produto. Estou vendendo. Mas isso não tira a magia da coisa. Porque às vezes as pessoas falam para mim assim do tipo, eu quero criar uma história. Mas eu não quero vender, eu não quero que seja uma coisa comercial. Eu quero uma coisa de alma e tal. Alma não paga boleto, essa é a verdade. Exato. E não tem problema ser comercial. A gente precisa. Essa TV, isso que você está fazendo aqui, tem que ser comercial. Precisa de patrocínio. Não pode só do tipo, como eu amo conversar com as pessoas. Pô, então vai pra praça, sabe? Bater um papo e conversar. Mas né? Não tem problema ganhar dinheiro fazendo uma coisa boa, que você acredita, que você sonha e que você faz bem feito, também toca o coração das pessoas. Infelizmente está enraizado nas pessoas essa ideia de ganhar dinheiro com algo que gosta ou ganhar muito dinheiro. É errado. É errado. Não, que absurdo. Não, cara, eu amo a Play Kids. Tô lá há 7 anos, tem um propósito incrível por trás. Tem valores, tem um trabalho legal de lidar com a saúde mental dos funcionários. E eu posso falar bastante disso. Porque eu não os dois lados, né? Não, e eu não tenho pudor de falar de uma coisa que em 2018 aconteceu que eu tentei suicídio. Aconteceu isso em 2018. E a empresa me deu todo o suporte. Mas assim,
todo o suporte. Que legal. Eu fui abraçado. Quando a minha mãe morreu, a empresa me deu todo o suporte, mandou até uma coroa linda para minha mãe, Que e aquilo legal, me cara. tocou de um jeito. E me ligaram, meus sentimentos e tal. Tem um cuidado por Tem um trás. cuidado por trás. Mas é uma empresa da qual eu sou contratado. Então o meu salário está ali. Sim. E ele é importante para mim. Assim como é importante eu trabalhar com propósito. Total, é. Mas assim, não é um trabalho voluntário. E tá tudo bem. Eles estão me pagando para fazer uma coisa que eu adoro. Você entrega E eu estou resultado, devolvendo eles te algo que eu pagam. adoro. É e eu ok, espero né? que eles adorem também, né? É. Então, Sim. assim, a gente tem que desmistificar isso, cara. Trabalho tem que ser bem pago. Sim. E ao Sabe? mesmo tempo que pode ter satisfação, né? Tem que Direta. ter satisfação, né? Porque as pessoas levam muito pelo dinheiro. e eu acho o que que eu dá sou- dinheiro hoje? Vou fazer o que dá dinheiro. E eu acho, Bruno, que eu sou muito privilegiado. Porque eu tenho, por exemplo, o prazer de trabalhar. Primeiro que eu atualmente estou trabalhando de casa, Aham. por isso estou morando em Caçapava. Trabalho com uma equipe que eu adoro, tipo, me dou muito bem com a minha equipe inteira. Amo meu chefe, que é o Guto, com certeza vai assistir que eu vou mandar para ele. Amo mesmo, porque é um cara que, assim, Legal. muito inspirador. Assim, ele é uma inspiração muito grande de ser humano para mim. E me apoia em momentos muito difíceis. Assim. Às vezes eu estou passando por um momento pessoal que é delicado e ele está me dando muito apoio mesmo como amigo e tudo mais. Então, olha que coisa legal. Sim, e além de tudo, eu trabalho numa empresa que eu gosto, fazendo uma coisa que eu amo. E você tem liberdade para poder E criar. eu tenho fazer. liberdade para criar outros projetos e tudo mais. Eu sei que essa não é a realidade de muitos brasileiros. Sim. Não é a realidade. Então eu preciso agradecer. Só que eu acho que quando você é um privilegiado, você tem que trabalhar com foco em criar também oportunidades para que outras pessoas sejam privilegiadas. Sua mãe dizia, né? Minha mãe e o Honra. Walt Disney diziam a mesma coisa, que você não pode realizar sonhos sozinho. Sim. Realizou, conquistou, ajude os outros a realizarem também. É um princípio universal. Foi o que eu acabei de falar isso com a última pessoa que foi entrevistada aqui, que estava saindo daqui, né? Posso comentar quem foi? Tudo bem? Não Sim, sei, à né? vontade. Enfim, quando eu cheguei aqui, a Pétala estava dando entrevista, né? Para quem não sabe, é a prefeita A nossa prefeita. da nossa cidade. E aí eu falei para ela, escuta, com quem eu falo para criar uma escolinha de criação de histórias aqui em Caçapava? Porque muita gente fala, ai, meu filho cria cada história bonitinha, como é que faz para trabalhar igual você? Sim. Vamos ensinar, vamos Ajuda a ter. desenvolver, né? Porque, inclusive, é trabalhoso, é trabalho. Total. Eu não Olha o meninão sento... E assim, eu não sento para escrever um roteiro e fico tipo, que delícia, como eu me divirto. Aham. Não, é cansativo. Tem hora que você fala, eu não quero escrever, sabe? Mas é trabalho. Trabalho, né? Trabalho é trabalho. Sim. E, pessoal, junto com o Dante, a gente vai voltar. A gente vai para um comercial agora. Eu quero saber mais da história do Dante também e do Pato. Se eles vão fazer. Ele tem voz, Putz, né? a voz do Dante quem faz é o meu sócio, o Fernando. É mais fina, é mais grave? Eu não sei imitar. Eu faço a voz de outros personagens. Que eu gosto. Eu aprendi a imitar o Homer, eu uso essas coisas. Eu faço a do... É que eles não falam, né? Eles não pronunciam palavras. Eles fazem só uns grunhidos. Sabe? É tipo isso. Tipo o Pingu. Ficou Da bom. cultura. Tá? O Pingu é maravilhoso, né? Eu estava incrível. Então, a gente vai para um comercial, volta já. Eu quero saber mais do nosso querido Dante. Ok? Voltando agora com o nosso amigo Dante, né? Super simpático, gostei demais. Qual foi a inspiração para fazer o Dante? Cara, Eu acho que ele é um ótimo mascote, hein? assistente do programa. Eu aí, acho um ó. ótimo mascote. Eu adoro essas coisas também, adoro desenho, sou apaixonado.
Qual que foi a inspiração dele? A inspiração também do Pato, né? E, além disso, se pode acontecer de ter um crossover entre os dois? O crossover eu acho que não. Eles vivem em universos bem diferentes. Entendi. Mas a Marvel tá mostrando aí que você pode viajar no tempo, fazer um monte não de sei, coisa, a gente então pode de repente fazer. fica a critério. Eu acho que em algum momento vai aparecer o Pato Léo com alguma camisa do Dante ou algo Legal, assim, sabe? legal, Isso daí a gente legal. gosta muito de fazer. Um easter egg, né? O famoso O easter egg o Fernando, a gente adora esse tipo de coisa. Na verdade, todas as histórias acabam ficando um pouco conectadas. A gente tem uns 15 projetos na gaveta. Então, que estamos trabalhando atualmente é o Dante, né? O Pato Léo e um livro chamado Agridoce, que a gente ainda está reescrevendo, lendo alguns trechos. Também. Infantil também. O Dante, ele surgiu de uma análise, se é que a gente pode dizer assim, minha e do Fernando, sobre a vida de uma criança de 4 anos. Tanto eu quanto ele, a gente teve contato com crianças, o meu sobrinho, as festas, e tudo você mais, filmava, o colégio no qual eu trabalhei, e ele também, alguns sobrinhos e tudo mais. E a gente começou a reparar que tem coisas que constroem o caráter da criança e que influenciam a vida da criança. Legal. Por si só, uma criança de 4 anos ela é muito curiosa. Ela quer saber tudo sobre o mundo. Sim. Os adultos representam para ela as pessoas que podem tudo. Tira um pedaço de plástico, passa e compra um lanche, um brinquedo. É um ser supremo. Né? E a vida do adulto parece muito mais fácil. Então, nós criamos o Dante, que é essa criança de 4 anos. A Carol, que é uma personagem que o pescoço dela estica, então ela consegue atingir o que ela quiser. E ela anda de patins. E eles moram num lugar que é um gramado. Então ela patina na grama. Que é coisa mais surreal do que patinar na grama, Total, né? Eu tô tentando... Então, ela é um adulto. Ela anda suave, ela pega o que ela quiser, parece que a vida dela é muito fácil. Que é a visão que a criança de 4 anos tem. Que legal. Aí tem o Peter, que é um personagem grandalhão, que aí eu dublo, né? A voz dele é meio tipo... meio assim. E o Peter, ele é o grandão que mete medo, mas que é muito carente. Ele é muito carente, assim, ele depende muito de amor. Então o Dante estabelece uma conexão de amizade com ele muito forte, porque ele vê no Dante alguém forte, apesar de ele ser fisicamente forte. E todo mundo tem um amigo assim. Se você puxar na memória, vai ter aquele amiguinho que te assustava. Até porque o Dante tem uma cara de simpático e... ele é muito bonzinho. Solícito a todos, né? Exatamente, ele é muito solícito. Ele é um cara legal, assim, gentil. E porque criança de 4 anos, pelo menos não dá para generalizar a criança, porque cada pessoa é um planeta, né? Temos que ver, mas assim, criança, tipo, 4 anos gosta de colo, gosta de brincar. E o Dante é essa criança que está sempre querendo brincar. E tem o tem o Walter, que é um personagem que é uma bolinha amarela, que é o cara dos extremos. E aí ele representa um pouco a birra que as crianças fazem e também a euforia. Que criança, quando fica eufórica, né? Tem limite para nada. Demoninho. Né? E quando tá fazendo birra frustrado, vira um demoninho também. Sim. Então a gente tem o Walter que representa esse aspecto. Então o Walter, ele é uma bolinha, né? Eu faço a voz dele também, que é tipo, quando ele tá animado, é tipo... assim. E quando ele tá muito nervoso, ele fica... Então ele muda até de forma. Legal. Então a gente pegou um pouco, com a ajuda de pedagogos, né? Claro. E tem um trabalho psicológico por trás, gigantesco, sim, né? A gente fez uma análise junto com o pedagogo para traçar um pouco esse universo da mente de uma criança de 4 anos. Que da hora. Por isso chama o Pequeno Mundo de Dante. Porque no nosso conceito, o Bosque das Cores, que é onde ele vive, é a mente de uma criança de 4 anos. Entendi. E até, se for levar em consideração, né, é a percepção toda dela. É o jeito que ela se vê. Mostra como ela se vê, Exato. ou como ela vê o mundo, igual um desenho que eu acho maravilhoso, o Divertidamente. E eles mostram de uma maneira psicológica, de estudos feitos, né? Como é a reação na cabeça de cada um, a raiva, o medo, é maravilhoso, cara. Os sentimentos que tem, né? As memórias base que reconstrói, você fica mais forte. Então, assim, tem um ensinamento muito grande por trás, né? Não, eu acho incrível. E acho que toda história tem um pouco disso. E já o Pato Léo, ele é um cara malandro. A história de origem dele, ele é um pato que trabalha numa numa fábrica de cogumelos, empacotando cogumelos. E lá nessa fábrica, que toda cinzenta e tal, todo mundo se chama Pato.
Então, o pato, pega o cogumelo, pato, pato. É uma linha de produção mesmo. Entendi. E aí a gente até se inspirou um pouco no Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Né? Que é aquela coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa e tal. Só que ele não é assim. Ele sente que eu não sou só um pato. Posso fazer mais. Eu posso fazer mais, eu preciso de um nome. Então ele se coloca um nome. Meu nome é Pato Léo. Eu não sou pato só. Que da hora. E aí, durante a linha de operação, né, ali de produção, a mente dele viaja. Então, do nada, ele saca o banjo dele, começa a tocar. Ele é um cara que sonha em ser um artista do palco. E ele é extremamente mais solto que todo mundo, pensa fora Sim, da caixa. E ele tem um topete, os outros patos não têm. E aí ele... E sabe o que é mais legal? O Fernando, meu sócio, ele é veterinário, especializado em comportamento animal. Então ele buscou uma raça de pato que tem esse topete. Então esse visual existe na vida real e são patos que são mais assim hiperativos. Entendi. Então é um pato inspirado num pato real Que mesmo. existe de verdade. Cuja raça eu não vou lembrar. Desculpa, Fernando, eu não vou lembrar. Mas ele fez ali uma análise do comportamento do bicho legal, nossa. e criou. E aí o Pato Léo quer ficar tocando banjo, curtindo, e não dá pra fazer isso na fábrica. Então ele leva um pé na bunda, tipo, some daqui. Até porque o cara que pensa fora de todo mundo, ele é uma ameaça, né? Exatamente. Ele não pode ficar aqui dentro. Exato, ele vai deturpar a mente dos outros patos. E ele cai na estrada e fala, vou viver meu sonho. Mas como é que se vive o sonho? Ele não sabe. Se ele nem sabe o que ele quer, né? E aí ele sai andando, né, com o banjinho dele e vai parar numa fazenda, que é a fazenda Quinta do Arribol. E quando ele chega lá, ele encontra 3 outros bichos. O boi Osvaldo, que é um boi também inspirado em uma raça premiadíssima de boi que existe, de touro, na verdade, né? Que existe, mas ele é um novilho. E ele é legal porque essa raça ela tem um cabelinho que é tipo um topete, assim, o chifre todo chique. E aí esse personagem, o boi Osvaldo, ele foi criado para ser um boi premiado. Então ele não pode bagunçar o cabelo, ele usa tipo um suéter, sapatinho. É um boi mimado. Um boi mimado. E quando ele conhece o Pato Léo, que é um cara livre, leve e solto, ele pensa, por que eu tô tão preocupado assim em ser arrumadinho? Eu quero me divertir, porque ele é uma criança. Então o Pato Léo interfere no sonho do boi Osvaldo e Só muda. por ele ser quem ele escolheu ser. E ele resolve ser, tipo, o que ele puder ali, vou brincar. Ele conhece a galinha Hortência, que é a administradora da fazenda, e a Hortência ela é toda disciplinada, porque galinhas são disciplinadas, né? Elas fazem tudo certinho. Sim. E ela administra a fazenda. E quando chega um pato todo bagunceiro, as coisas saem do lugar. Só que ela é tão boazinha, porque galinhas são boazinhas, essa é a verdade, que ela meio que tipo, pô, ele não tem família, ele não tem nada, né? Não vou brigar com ele. Então ela meio que vai abrindo mão e tudo mais, só que aquela bagunça incomoda ela. Até o momento em que ela entende que aquela bagunça pode ser divertida também. E aí tem o carneiro Milton, que é um carneiro aposentado, foi super premiado na juventude, e isso acontece, os carneiros ganham prêmios em exposição, a lã, e quando eles ficam velhos, eles param de ganhar. Isso acontece na vida real. E esse carneiro vive das glórias do passado. Então ele é muito ranzinza e amargurado, porque o futuro, o presente e o futuro, para eles são tipo... E aí de quem que ele tem inveja? Do boi Osvaldo, porque o boi Osvaldo é uma promessa para o futuro, o Milton foi no passado, e a Hortência só pensa no presente, ela não curte a vida. Caraca, cara, que da hora. Então o pato desconstrói esses personagens, e esses personagens ensinam o pato o que é viver em família. Então a gente está falando de respeito às diferenças, de empatia. Todas as adversidades, né, que cada um tem. Teve uma professora minha, num curso que eu fiz de produção, e a gente tinha que fazer um pitching de uma série. E eu fiz do Pato Léo, porque era o projeto que estava na minha cabeça ali junto com o Fernando. Eu falei, cara, eu vou fazer um pitching para ver o que dizem, né? Vai que ela diz, o projeto é um lixo, abandona. E ela falou, esse projeto é legal, sabe por quê? Não tem herói, não tem um líder. Um é herói do outro. Sim. O Pato Léo salva a vida do Milton. É um trabalho de cooperação entre eles. É um trabalho de cooperação, exato. E aí todo mundo sai feliz porque eles aprendem a trabalhar juntos e cria-se essa grande família. Que legal. Então é um projeto legal, vai ter música e, cara, a gente está trabalhando com uma equipe muito boa e as músicas, elas são inspiradas em Johnny Cash, sabe? Tipo, é alto nível. Que legal. E o Gustavo e o Márcio, que estão trabalhando nisso, estão produzindo com o maior amor, com o maior carinho. A gente tem, nesse momento que a gente tem, o visual dos personagens, que foi criado pelo Thiago Egg, um ilustrador incrível. É só procurar na internet Thiago Egg, vocês vão ver o trabalho dele, ele que criou esse pato simpático. E todos os outros personagens. A gente tem a Carol, que está fazendo nossos cenários, o Fernando, que é o nosso animador, que
que trabalha muito bem também, os Márcios, que são nossos parceiros aí para viabilizar o projeto. Então, assim, tá todo mundo sonhando muito com esse pato. Entendi. Né? E agora só falta mesmo quem paga o pato. Né? Tipo, aí a gente conseguir um financiamento. São investimentos altos para poder fazer isso se tornar realidade? Bem altos. Porque daí, por exemplo, você já tem toda uma estrutura, daqui a pouco está pronto música, está pronto o roteiro, está pronto tudo. Aí você produz, tem, sei lá, uma temporada de 10 episódios, alguma coisa no nosso caso, a gente está contemplando 13. É muito caro, cara. A gente está falando, assim, de cabeça de mais de $500 mil. Para fazer tudo? Bem mais, né? Para fazer tudo, porque você tem a animação, é uma coisa que custa muito caro. Roteiro também. Muitas pessoas acham que roteiro não deve ser bem pago. Eu já vi muita gente me pedindo para fazer freela como roteirista e me oferecendo uns valores assim bem... o buffet lá, sabe? Pagar para você. E eu acho na família, e assim, a gente está falando de horas de trabalho, horas e horas de pesquisa, de trabalho. Estudo, dedicação. Então, assim, para ter essa temporada do Pato Léo, a gente está falando aí de 8 meses de trabalho. Caraca. Isso com uma equipe enxuta. E daí, para isso funcionar, não necessariamente o cara que investir quer dizer que vai ser vendido por uma grande... um aplicativo, por exemplo, o retorno. Tudo isso também conta. Conta. E o retorno, olhando como investimento, como negócio, tem um prazo para que se espere um feedback. Sim, a gente tem aquela famosa curva, né? Quando chega um momento em que se paga e ganha lucro. É difícil um desenho animado dar lucro no Brasil, essa é a verdade. Porque não existe aqui uma cultura disso daqui, de bonequinho. Entendi. Você não vê, por exemplo, vou citar alguns desenhos brasileiros que são muito bons e fazem sucesso. O Irmão do Jorel, Tromba Trem, o Osvaldo, que é um desenho brasileiro, feito pelo Birdo, que é um estúdio incrível. Você não vê produtos assim. Você não vê. É difícil, Não tem um produto do Irmão do Jorel, não tem um boneco do Irmão do Jorel. E é um sucesso? É um grande sucesso. Fui no cinema ver o Irmão do Jorel. Não, e é incrível, cara. É incrível. Eu tenho a honra de conhecer a galera que criou ali e tal. Legal. Eu só babo o ovo dessa galera. Eu chego perto, às vezes em evento de animação, já tive a oportunidade de conversar, tanto com o pessoal da Birdo, quanto com o pessoal do Copa Studio ali e tal. E nunca é normal pra mim. Eu sempre fico tipo, esses caras, né, são eles, meu Deus. Querendo ou não, vocês são parceiros de trabalho, né? Assim... Mas envolve quero ser mais. Fã, né? Eu acho que eu sou mais fã do que qualquer outra coisa deles, assim. Mas são inspirações, porque são pessoas que aprenderam a trabalhar com isso no Brasil. E é diferente... Um totalmente diferente dos outros. Eu já tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com uma pessoa da Disney Animation. E a Disney, enfim, ela lança um produto, um filme, por exemplo, o filme Encanto, que vai ser lançado agora, que é o novo longa da Disney. Cara, já tem set de Lego, já tem boneco, já vai ter perfume, já vai ter chinelo, vai ter um monte de coisa. A nossa indústria não tem isso. Tromba Trem, que é um desenho incrível, de muitos anos e tal, vai sair um filme agora do Tromba Trem, que é do Copa Studio. E assim, vai ter boneco? Vai ter jogo? Não sei se vai ter, porque não existe. Né? Cara, a gente tem um fato curioso aí. Tem um filme brasileiro chamado Lino, Uma Aventura de 7 Vidas, que é um cara que dublado pelo Selton Mello, dublado não, voz original do Selton Mello, e ele se transformou num gato e ele quer reverter isso. E ele é um animador de buffet, o Lino. Muito frustrado, ele é um animador de buffet. Olha só. E ele se veste de gato. Entendi. E um dia ele quer que a vida dele dê certo. E um cara faz um feitiço ali e tal, e ele se transforma na fantasia de gato, ele se transforma naquele gato. Entendi. Ou seja, imagina você tá ali no buffet e você vai tá vestido de algum bicho. Você já se vestiu de bicho, assim, para animar a criança? Uma vez me vesti, eu já animei de várias formas de bicho, não cheguei a vestir. Eu ia vestir uma vez de gato. Ah lá, imagina ficar assim para sempre, vestido. É difícil. E ele vira esse gato. E aí a aventura toda é ele tentando tirar esse feitiço. Desfazer. E entender a própria vida e tal. Esse é um filme brasileiro, feito pela Start Animações, que é um estúdio muito, muito antigo. Muito, muito antigo, não. É, muito antigo. Por exemplo, quem é mais velho aqui vai lembrar daquele comercial da Faber-Castell, da Aquarela, que era animado. O Carinha Azul do Cotonete. Sim. Tudo foi feito pela Start. Entendi.
E aí, o filho do seu Valbercy, que é o fundador da Start, um mestre da animação brasileira, o filho dele, o Rafael, fez esse filme, o Lino. E não é que ele se tornou a animação brasileira de maior sucesso da história do cinema brasileiro? Caraca. Sucesso na Rússia, no México, em vários países. O Rafael é um amigo pessoal que eu gosto muito. A gente já criou um projeto juntos, estamos tentando financiar aí. É um cara que eu admiro muito. Sofreu para concluir esse filme, mas sofreu assim fisicamente, porque é trabalhoso. Não existe um boneco do Lino para ser vendido. Porque não existe essa cultura. Caraca. Não é louco isso? Sendo o maior filme já feito, né? Se for ver. Sim, ele superou As Aventuras da Turma da Mônica, que até então era o mais visto, se eu não me engano. Caraca. Que é de 83. E nossa, aí, em 2000 e tanto, lança-se o Lino, que supera. Mas da mesma forma que eu vejo que também tem essa resistência, cria-se possibilidades muito grandes também, né? Para se fazer diferente e ter coisas maiores. Eu acho que não sei se cria oportunidades, viu? Mas cria um incômodo. De fazer porque hoje diferente. Você começa a ficar incomodado de por que isso não acontece. E isso é uma coisa que vem de cima. Sim. A gente não tem um estímulo à cultura. Essa é a verdade, não tem. E tem uma coisa assim que brasileiro às vezes torce o nariz porque é brasileiro também. É meio louco isso. Preconceito de, mas é do Brasil. Eu ouvi muita gente falando, esse filme aí deve ser tipo filme brasileiro. Mas, pô, ali não é um filme brasileiro mesmo. Sim. Né? Foi feito aqui, pô. Né? Logo é brasileiro. Logo é brasileiro. E aí você vê lá fora a criançada pirando com o personagem. Eu tenho um boneco do Lino porque ele fez alguns para divulgação e me deu. Assim como eu fiz do Dante, né? Sim. 1 a 1 ali e tal. Mas é aquela história, cara. A gente não tinha, por exemplo, a cultura do streaming, que agora existe. Antes, para você... realidade. O Dante, por exemplo, não está em nenhuma emissora. Ele está só no streaming. Sim. E está indo muito bem, obrigado. O Pato Léo, quando a gente começou a trabalhar nele, para ser muito sincero, a gente não pensa em colocá-lo na grade de um canal. Se acontecer, ótimo, pelo amor de Deus, né? Será muito bem-vindo. Ninguém né? aqui está dispensando nada. Mas assim, a gente começa a pensar, em qual streaming ele poderia estar? E hoje a gente tem Disney Plus, Discovery Netflix, Plus, que lançou ontem, Amazon, Netflix, HBO, Prime Video, né? o Dante está no Prime Video, HBO Max. Numa dessas, seu conteúdo pode estar ali, pode estar brilhando. Então eu acredito que... E uma coisa legal... Acessibilidade, né, para as pessoas. E aquela história, entrou nesse streaming, ele pode entrar em outros países. Como, por exemplo, o Dante não tem falas. Isso dá uma liberdade muito grande. Então a gente descobre, de repente, que na China estão assistindo o Dante. Pelos relatórios de audiência, né, que a gente recebe da Play Kids, a gente consegue ver que teve acesso na China, que teve acesso na Itália, que teve acesso... E aí, tipo, de repente, eu não sei, mas pode ter uma criança no Japão que ama o Dante. Olha que coisa doida. Nossa, genial. Então, assim, a gente tem um mundo novo. É um mundo novo, mas ninguém sabe exatamente como lidar com ele ainda. Né? Eu arrisco dizer que na Play Kids a gente sabe lidar porque a gente pavimentou o caminho. Mas ainda é uma incógnita muito grande, assim. É um negócio louco. Cara, genial. Eu adoro desenho, que nem falei da voz do Homer e tal, dublagem. Eu já consegui conversar com o Carlos Alberto, que é o cara que dubla o Homer. Conversei com ele de Homer para Homer, através do Clubhouse. Imita o Homer, quero ver como. Instagram. Seu Zé Ruela! A voz vai cansando um pouco. Mas eu fui, cara, meio que sem querer, aprendi. Maravilhoso. Falei pro Matheus, aprendi uma vez sem querer, ele fez... O Matheus é bom nisso, né? Eu falei, parece o Homer. Aí eu falei, seu Zé Ruela, que isso? Cara, eu não sei imitar nada, eu só sei fazer o Oh Boy do Mickey, que é ruim, e a Marília Gabriela, que é péssima. Eu imitava a Marília Gabriela... Na agência que eu trabalhava, colocava uma peruca loira até pra imitar. E eu ficava tipo, mas você está falando isso por quê? Mas acho que eu imitava a Marília Gabriela do Pânico. Aí fica mais fácil imitar, né? Traduz, né? Tipo, ela não fala assim, coitada, mas eu sou péssimo. Cara, eu não escolhi esse caminho também pra vida, tá tudo certo. Cara, sei que você tem projetos também aí já meio que no esquema, que não pode nem falar muito do que tá acontecendo. Pois é, tem. Mas tem livro vindo, né? Tem história também. Desenho. O mais quente deles, digamos assim, é uma série animada que a Plock Moon, a gente está fazendo Plock Moon Dream Lab, que é a nossa parceira aí. A gente está fazendo em parceria com um cara muito legal, que é super, super querido e
com quem eu tenho tido algumas reuniões e me dá uma vontade de chorar, porque eu conheço ele desde a minha infância. Faz 30 anos que... De alguns programas que educavam, né? Os programas bem interativos. Sim, exatamente. E aí a gente está trabalhando... Eu nem posso falar. Eu contei para ele, gente. E é um cara muito legal, porque a gente está fazendo um projeto com ele, não é para ele, né? É com ele. E eu tenho aprendido muito. E ao mesmo tempo, eu e o Fernando, né? A gente está criando a narrativa da série. E a gente ouviu desse cara que nós estamos ensinando ele a fazer coisa. E aí você pensa, como eu estou ensinando nada, né? Tipo, o cara é um também, né? Deve ser. Daí acho que rola uma partilha mesmo. Você acaba aprendendo e ensinando, né? E esse é um projeto muito legal. Espero que saia o quanto antes. Mas tá bonito demais, cara. Tá... Volta, então, eu quero que você volte para depois, quando estiver pronto. Volto com ele. Não, brincadeira, eu não consigo trazer. Por que não? Quem sabe? Vai que, né? Por que não? O planeta é muito grande e tem muitas possibilidades. Coisas, né? É possível, é só questão de opinião, né? É boa. Só um ponto de vista. E, cara, fala para o pessoal que está nos seguindo aí, suas redes sociais, a empresa, quem quiser contatar, talvez investir na história, no que você está criando. Incrível. Né? Aqui está 100% à disposição. Bom, vamos lá. É muito fácil de me encontrar. Acho que todas as redes sociais estão a mesma arroba ali, que é João Godoy, que aí é internetês de 2010, não, de 2005, que era meu nick do MSN. Old School, que é J-A-U-M Godoy. Jaum Godoy. Minha mãe odiava, ela falava, isso é Jaum, isso não é seu nome, mas não tem o que fazer, mãe. Virou João Godoy. E aí lá você vai encontrar tudo da Plock Moon, vai encontrar minhas andanças, muita foto dos meus gatos, que eu tiro muita foto dos dois, e muita coisa da Play Kids também. Então, tá tudo nessas histórias aí. Que legal. Nossa. E, cara, eu preciso só para encerrar falar uma coisa para você, que eu acho que é muito legal. Que eu lembro que a gente estava... Uma das primeiras conversas, você falou que você queria fazer stand-up e tudo mais. E eu lembro de falar para você, assim, que eu falava, pô, você se comunica muito bem. E olha que doido, né? Que passou, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, E você tá me entrevistando, né? Doideira, né? Você podia ter apostado, eu comecei o stand-up ano passado, querendo ou não. Então, cara, olha só. E foi uma disruptura muito grande o fato de me comunicar, porque sempre fui muito travado, com quem eu tinha mais intimidade, ok. Eu acho muito legal você ter se arriscado e ter mostrado quem você é através da comunicação, porque tem aquela frase aqui, eu acho a frase feia, né? Quem não arrisca não petisca. Mas é isso mesmo, assim. Sentido, né? E aí eu acredito também numa coisa que o Walt Disney falava muito, que era, se você é capaz de sonhar, você é capaz de fazer. Eu tenho isso na tela do meu computador. Mas é verdade, se você é capaz de sonhar, você é capaz de fazer. Talvez não saia do jeito que você quer que seja. Pela expectativa que você criou. Mas vai sair do jeito que dá para ser. Que tem que ser. E o jeito que dá para ser vai te surpreender você mais do que você imagina. Porque você nunca sabe qual vai ser a recepção do outro. E é só persistir que, cara... E fala, mostra, porque você nunca sabe como é que isso vai ajudar a vida de alguém. Sim, né? Eu já tive a oportunidade de falar com a Xuxa, direto para ela, que toda vez que ela descia da nave e falava querer, poder e conseguir, que é uma coisa que ela sempre falava e fala ainda, aquilo me renovava a esperança. Que legal. E assim, para mim e para milhões de crianças no Brasil, né? O show da Xuxa era um grande sucesso. Mas aí eu lembro de... Foi muito legal falar isso pra Xuxa, porque como a vida devolve, né? A minha irmã, nesse momento, ela está passando por um período de câncer de mama. Então tá um tratamento que é delicado, uns dias mais difíceis, outro mais fácil. Inclusive, um beijo para ela, eu a amo muito e preciso que ela fique bem, porque eu quero que ela seja feliz. Só isso, né? E a Xuxa mandou um vídeo para ela. Que legal. Falando, oi Dani, tô sabendo que você tá passando por um momento de saúde complicado. Pense em coisas boas, pense em coisas bonitas, um beijo para você e tal. E aquilo aconteceu porque um dia eu mandei mensagem para a Xuxa, era um momento de reunião de negócio ali, mas eu falei, Xuxa, você foi importante na minha infância e me ajudou a construir essa personalidade sonhadora. E aí no meio disso tudo, conversa vai e vem, e espontaneamente ela mandou um vídeo que deu muitas forças para minha irmã. Legal, olha que coisa doida. Legal. Então assim, fala, você não sabe como é que vai ser a resposta. E geralmente a vida responde de uma forma muito legal, cara. Do jeito que a gente nem imagina, né? Então sonha, gente, só sonha. Excelente. João, muito obrigado pela presença aí. Obrigado você, cara. Muito sucesso. Cara, tamo junto. Venha e volte mais vezes. O maior prazer. Né?
João Godoy, em todas as redes sociais, tem a Plockmoon, tem a Play Kids. Tem a Play Kids. Play Kids também. E pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Foi muito satisfatório e prazeroso poder estar compartilhando esse tipo de coisa, né, com todos vocês. E a gente depois de ter se visto, depois de tantos anos, né? Sim. Bastante tempo. E sempre com várias novidades. Então, sigam a Atual Play aí, né, para o papo de hoje, para vocês sempre estarem antenados com o que está acontecendo. E a gente se vê semana que vem com mais um papo de hoje. Meu nome é Bruno Fernandes. Nos sigam nas redes sociais também, @BrunoMarFernandes, tá? E na Atual Play, que também é a rede social da nossa TV. Fiquem com Deus, vão pela sombra e tamo junto.